Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula sobre verbo, né? No caso aí, sobre verbo dentro do nosso curso de gramática. Hoje nós vamos estar analisando mais sobre a questão do verbo, sobre as suas estruturas, sobre os tempos e modos verbais, né? Muito utilizados e muito importantes, principalmente para quem, no caso, procura ter uma melhor comunicação, né? Principalmente aí para pessoas que estão em melhora do condicionamento de comunicação, né? Isso é muito importante. Bom, pessoal, o verbo, né, como talvez alguns de vocês já sabem, ação, né, é o que define verbo. Né? Só que não somente ação é o que define verbo, mas também estado, mudança, fenômeno natural e desejo e decorrência. Né? Ou seja, coisas que acontecem conforme o sujeito, né, como pratica ou como sofre, independentemente da situação e certamente dependendo do momento em qual ela se encontra na frase. E também, assim como as principais classes, ele também pode ser flexionado. Né? O verbo ele é flexionado nas seguintes formas: como número, né, singular e plural, como pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Pode ser conjugado também no modo indicativo, subjuntivo e imperativo, no tempo presente, passado e futuro, e nas vozes passiva, ativa e reflexiva. Okay? São flexões que, no caso aí, que porém, assim, no caso aí, outras principais classes não têm. Né? No caso aí, a grade do verbo ela é um pouquinho mais grande. Né? No caso, nós vamos estar olhando sobre a estrutura do verbo. Né? Nós vamos estar olhando a estrutura do verbo. Nós vamos estar vendo a composição desses elementos, né, que são estruturados pelo verbo. São estruturações que são complementares do verbo, né? Complementos aí comuns aí no verbo, né? Que são, no caso aí, o radical, né? Que por exemplo, nele está expresso o significado do verbo, né? Por exemplo, da palavra livrar, livrar, e da palavra querer, quer, né? No caso, o radical seria quer, e livre, né? Seria o radical aí. Temos também a vogal temática, que se une ao radical para receber as desinências e assim conjugar os verbos, né? Resulta-se em o que chamamos de tema, né? Propriamente, essas letras são, no caso, as iniciais, né, da conjugação desses verbos, que é, no caso, a conjugação ar, e ir, representados pelas letras a, e i do alfabeto vogal. Né? E no caso aí, juntando os dois aí, nós temos o radical mais a vogal temática igual a livrar, né, e querer, né, que é o que nós temos aí. A vogal temática, como eu já tinha mencionado antes, indica qual conjugação a palavra é pertencente. No caso, temos a primeira conjugação, que é ar, a segunda conjugação, que é er, e a terceira, que é ir. Né? Como eu já tinha comentado anteriormente, as conjugações podem ser identificadas também como as letras A, I e E. Né? Podem ser identificadas aí por essas três letras, colocando-as ou não no ar, ou no ir, né? Colocando aí, no caso aí, a presença deles. No caso, temos aí o próximo tópico, que seriam as desinências, que são elementos junto ao radical que promovem as conjugações. Né? Podem ser, no caso aí, modo temporais, que indicam os modos de tempos, né? Podem estar indicando esses modos e os tempos aí, né? Temos aí também os números pessoais, né? Números pessoais que indicam, né, no caso aí, as pessoas. Né? Por exemplo, esclarecerei a desinência re do futuro do indicativo,
e, no caso, a desinência I da primeira pessoa do singular, né? São, no caso aí, questões que você consegue estar observando mesmo, só de estar pegando e estar olhando a palavra. Você já olha ela, já consegue estar percebendo aí sobre essa questão da palavra aí. Só de você estar olhando, você consegue estar pegando e fazendo aí a conjugação dela e estar retirando as desinências, está tirando pessoa, está tirando modo verbal, né, modo temporal, consegue estar pegando, tá retirando isso daí só de estar olhando aí essa questão aí. Temos aí também as formas nominais e a classificação verbal, que é, no caso aí, quando o verbo possui 3 formas nominais que são muito utilizadas, que são, no caso aí, o infinitivo, que não transmite nenhuma indicação sobre temporalidade. Ele é pessoal quando tem sujeito e torna-se impessoal quando não tem sujeito. Por exemplo, João saiu de sua casa, né? Que é, no caso aí, o pessoal, né? E impessoal, no caso, sair de casa e aventuroso, né? Quando ele passa, no caso, ele passa a ser pessoal quando possui na frase o sujeito. Quando não possui o sujeito na frase, ele passa a ser impessoal, ok? Tendo o sujeito na frase do infinitivo, ela passa a ser pessoal. Não tendo o sujeito na frase definitiva, ela passa a ser impessoal, ok? Temos aí também a segunda forma nominal, que é o particípio, né, que é empregado como indicador na ação de finalização e na formação temporal ou adjetiva, que é, por exemplo, Ana chegou em sua casa, né? No caso aí, a Ana chegou em sua casa. É uma ação que foi finalizada. Ela poderia ter, no caso aí, ter chegado, no caso aí, com um tempo diferente. Ana chegou em casa em certo tempo, ou então nesse caso sim, Ana chegou em sua casa amarela, né, que passou aí a ser uma frase mais adjetiva, né? A próxima forma nominal é o gerúndio, né, que é utilizado para indicar ação em desenvolvimento, uma ação que está ocorrendo e mesmo assim está sendo citada. Exemplo, homens trabalhando aqui, né? No caso, o NDO, no caso, uma representação bem clássica do gerúndio. Quando você consegue mais identificar o gerúndio, é mais quando tem a presença do NDO, né? Quando você vê ela, você consegue identificar, você percebe Olá, aquilo peço dali. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Identificar, você percebe que aquilo dali é o gerúndio, né? São 3 letras que indicam mais facilmente o gerúndio, né? Os verbos são classificados em 4 tipos regulares, né? Os regulares são verbos que, quando são conjugados, não têm o seu radical alterado, que são, no caso, os verbos mandar, tossir, falar. Na sua conjugação, eles não são alterados, ok? Lembre-se, os verbos regulares são aqueles que não têm seu radical alterado, né? Os irregulares são aqueles que têm seu radical alterado, que é, no caso, os verbos dar, medir e saber, né? Que quando conjugados, né, de primeira a terceira pessoa, eles são alterados. E temos também aí o tipo de defectivos, que são aqueles que não podem ser conjugados em todas as pessoas e nem em todos os modos, né? Tem algumas formas
tem alguns verbos que não podem ser conjugados em todas as pessoas. Tem verbos aí que tem gente que não consegue conjugar, porque justamente não tem como, porque provavelmente a regra não se aplica a ela. Aí, quando tenta conjugar o verbo, não consegue porque não dá certo, né? Porque não tem condição de tentar pegar e conjugar verbo, porque é defectivo, então não é aplicado totalmente a regra verbal. Vamos estar vendo agora os modos dos tempos verbais, né? Os modos verbais fazem a colocação dos verbos no passado, no presente e no futuro, né? Que é, no caso aí, o indicativo, que indica situações habituais, tanto em cada um dos tempos, tanto no pretérito, no presente e no futuro. Por exemplo, levantei da minha cama ontem, ou seja, pretérito porque aconteceu, né? Já aconteceu. Uma ação que já aconteceu nisso. Temos aí, no caso, a questão do subjuntivo, que indica desejos ou hipóteses, bem como em cada um dos tempos, né? Esse bem como em cada um dos tempos, no caso, ele tem um encaixe perfeito no pretérito, no passado e no futuro, né? Ele tem esse encaixe muito bem valorizado em cada um dos tempos. Por exemplo, queria ir de carro, ou seja, desejo passado. Eu queria ir de carro, né? Eu tinha vontade, eu tinha desejo, eu desejava ir de carro, né? Por isso que nesse caso é colocado como um desejo passado, né? Esse queria ir, ele está no pretérito, né? Por isso que tem essa relevância aí. Temos esse caso aí também, o último modo verbal, que é no caso imperativo, que indica ordens ou pedidos na forma negativa e afirmativa, né? Por exemplo, pegue aquele casaco. Pega aquele casaco, é um pedido, é uma ordem no caso, né? Afirmativo e imperativo. Agora, se eu estivesse com uma forma negativa, eu faria da seguinte forma: não pegue aquele casaco. No caso, eu estaria fazendo, no caso, uma ordem, né? Na forma negativa. Eu estaria abordando uma ordem na forma negativa, né? Nessa forma, os modos verbais unem-se juntamente com os tempos verbais para indicar a forma de estado, ação ou fenômenos expressivos dos verbos, né? No caso aí nós temos essa aglutição dos modos com os tempos verbais, ok? Os dois acabam fazendo essa união e transformando-se num item que valoriza, no caso, essa expressão, né, de estado e de fenômeno, né? Por exemplo, no indicativo, temos o presente do indicativo que exprime uma ação atual, né? Exprime uma ação atual, que é o presente, né? Por exemplo, saio de casa todos os dias, né? Eu saio de casa todos os dias, é uma ação aí presente, né? Temos aí o pretérito que indica situações inacabadas passadas, situações que não foram concluídas anteriormente, né? E é divisível em pretérito perfeito, que indica ação concluída, como, por exemplo, peguei o casaco na casa dela. Eu peguei. Eu fui lá e peguei o casaco na casa dela. Então, já é uma ação concluída. Então, é válido como pretérito perfeito. Temos aí, no caso, também o pretérito imperfeito, que exprime uma ação anterior não concluída, uma ação passada que não foi concluída. Por exemplo, não fui à lanchonete, né? No caso ali, eu tinha como estar indo à lanchonete, mas eu não fui à lanchonete. Uma ação anterior, pretérita, que não foi concluída. Eu não fui àquela lanchonete, eu não fui àquele lugar, né? Temos aí também o pretérito mais que perfeito, que exprime uma ação, que exprime uma ação, né? A outra já concluída, né? Por exemplo, virando a rua, eu a vi sentada no banco, né? Por exemplo, aí temos duas situações, né? Temos duas situações perfeitas, que é o exemplo aí do pretérito perfeito, que mostra aqui no caso que quando eu já vou fazer a conclusão de uma ação, eu já tenho outra que já é concluída, que já está concluída. Eu estava virando a rua, eu a vi sentado. Por isso que tem essa expressão aí de uma situação que já foi concluída, que já é concluída,
né? Ela estava sentada ali no banco e eu, virando a rua, eu a vi sentada, né? Temos aí também o futuro, que indica uma situação que se realizará, né? O futuro é divisível em futuro do presente, que exprime uma ação que se realizará, né? Exemplo, chegarei lá assim que puder, né? No caso, assim que eu puder, eu chegarei lá. É uma situação que vai se realizar, né? Eu vou chegar lá assim no momento que eu puder. Eu chegarei lá. Está bem no futuro isso. Temos o futuro do pretérito, que exprime uma ação futura a outra já concluída. Ficaria, se pudesse me levar lá, né? Nesse caso aí, esse ficaria seria, no caso aí, um passado. Se, no caso, pudesse. Esse pudesse, ele seria, nesse caso aí, um pouquinho mais próximo ali do futuro. Ele ficaria um pouquinho mais próximo do futuro. É, no caso, um pretérito juntamente com esse futuro, né? Que tem essas duas junções aí, tá? É uma questão muito inteligente que ocorreu principalmente nessa parte do verbo. O verbo ele possui um estudo um pouco mais amplo e é muito importante mesmo estar revendo principalmente essas questões do verbo, né? Porque é uma questão bem importante e bem útil para ser estudada, ok? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela aula de hoje, ok? Fiquem atentos e até a nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!